Quando pensarmos no Evangelho, como resposta a essa problemática que foi apresentada anteriormente, e perguntássemos como você descreveria o Evangelho. Então eu tenho certeza que muita gente diria o Evangelho do amor de Deus, não é? Só que é interessante que quando Paulo começa a descrever o meu Evangelho, como ele o chama, ele começa com a justiça de Deus. O Evangelho, primeiro, precisa satisfazer a justiça de Deus. Por quê? Porque os nossos pecados, qualquer pecado cometido, mesmo se fosse um só, como ouvimos ontem, fere imediatamente a justiça de Deus. O ferimento do amor de Deus é uma consequência disso. Então, o que precisa ser correspondido é a justiça de Deus. E acabamos de ouvir como Deus fez isto. E essa justiça de Deus, no versículo 21, ela é pela fé em Jesus Cristo. Esse é, como ouvimos, o lado do ser humano. Ele precisa crer em Jesus Cristo, nesse homem verdadeiro, o único que era exceto daqueles três grupos mostrados. Ele fazia não parte de nenhum deles. Tudo aquilo que é a descrição da humanidade em sua perdição absoluta, havia um homem que era totalmente diferente. Vimos ontem aquele lindo espelho que o irmão apresentou a respeito do Senhor Jesus. Ele era único, mas ele era um ser humano aqui na Terra. Então, ele é o único também que consegue resolver esse problema. Por isso, a fé somente nele. Nenhum homem nesta terra, por mais que ele tenha vivido uma vida, entre aspas, aos seus próprios olhos, santa, poderia satisfazer a Deus. Todas as nossas obras, todas as nossas santidades humanas, tudo aquilo que nós poderíamos ter de bom diante de Deus é como um trapo imundo. O Antigo Testamento já nos mostra isso. Mas no Senhor Jesus, diferente. Por isso, ele também é Cristo, o glorificado no céu. E essa justiça de Deus, ela se mostrou no versículo 2 em dois aspectos. Ela veio para todos e sobre todos os que creem. Vemos que uma dessas partes tem uma condição. Todos os que creem. Os que não creem, sobre esses a justiça de Deus não veio. A primeira parte é sem exceção, para todos, não tem condição. Então a obra do Senhor Jesus tem exatamente esses dois lados, que também já foram mostrados no Antigo Testamento, nas figuras dos sacrifícios, nas figuras do tabernáculo, etc. Também da arca e do propiciatório. Quando diz aqui a justiça de Deus veio para todos, então é o aspecto da expiação do pecado. E para todos também, ela se dirige, ela é suficiente para toda a humanidade. Ela se dirige a todos. Todos podem ouvir, todos estão sob a responsabilidade de corresponder a isto pela fé em Jesus Cristo. E aí tem entre esses todos aqueles que de fato aceitam essa mensagem, que de fato creem em Jesus Cristo. E sobre esses veio também a justiça de Deus. Eles foram substituídos pelo Senhor Jesus lá na cruz do Gólgota. Ele tomou ali o meu lugar. E dessa forma, a justiça de Deus, porque agora eu estou em Cristo, porque Ele me substituiu lá na cruz do Gólgota, tomou sobre si aquela pena que eu merecia. Por isso, essa justiça agora pode vir sobre mim, ela está sobre mim. No aspecto de para todos,
temos também embutido o pensamento da reconciliação. Deus, ele quer reconciliar a todos, mas apenas aqueles que creem de fato recebem o perdão. Então, esses dois aspectos, a justiça de Deus para todos, temos reconciliação e expiação, e a justiça de Deus sobre todos, temos o perdão que aquele que crê recebe. Por quê? Porque foi substituído pelo Senhor Jesus, o aspecto da substituição. Não há diferença, esse versículo termina mais uma vez. Isso também, assim como aquele justo juízo de Deus, devido à depravação de toda a raça humana, se dirigia a todos, sem exceção, também agora o caminho que Deus providenciou na pessoa do Senhor Jesus, nele também não há diferença. Não há ninguém melhor, menos ruim, ou que poderia acrescentar alguma coisa a esta obra. Não, é apenas pela fé em Jesus Cristo. É o único meio. Também quanto a isso, não há diferença nenhuma diante de Deus. É o mesmo caminho para todos. E também as mesmas bênçãos recebidas para todos os que creem. Irmãos, que coisa tão grandiosa estamos aprendendo nessa manhã. Já tem sido detalhadamente explicado o que significa essa justiça de Deus, que agora é imputada a nós podemos dela desfrutar, nós temos depositado a nossa fé na pessoa do Senhor Jesus. E diante de tantas explicações, né, eu creio que o tema já é bastante claro. Então, só gostaria de ler aqui alguns versículos que reforçam o tamanho desse amor, né, dessa graça demonstrada por Deus, manifestada ali na cruz pelo Senhor Jesus. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, Segunda Coríntios, capítulo 5. Versículo 14, primeiro. 2 Coríntios 5, 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Versículo 18. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. 19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, pôs em nós a palavra da reconciliação. E o versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Primeira linha do versículo 18. E tudo isto provém de Deus. Será que nós já paramos para pensar na quantidade de pecados que nós já cometemos e ainda vamos cometer enquanto vivemos aqui nesse mundo? Certamente uma multidão, né? Se nós pensarmos então na quantidade de pecados que o mundo inteiro já cometeu desde Adão, ali no Jardim do Éden, é um número absolutamente incontável. E o Senhor Jesus foi o único capaz, ele tinha a capacidade de levar sobre si ali na cruz todos esses pecados. Ele não levou todos porque muitos morreram nos seus pecados, não depositaram a sua fé nele e por isso
esses pecados não foram julgados ali no Calvário, mas ele tinha capacidade para isso e, de fato, ele morreu ali, levando sobre si os pecados de cada um daqueles que creram e hão de crer nele também. E o que nós vimos aqui no capítulo 5 de 2 Coríntios é que o homem estava em conflito com Deus. O homem, desde o momento em que ele cometeu o primeiro pecado ali no Jardim do Éden, ele se afastou de Deus. O versículo 23 de Romanos 3 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Na tradução literal, diz que não puderam alcançar a glória de Deus. Isso significa, né, que o homem pecou, virou as costas para Deus, e Deus poderia ter não se importado mais com o homem, mas ele foi em busca do homem. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Deus enviou o seu Filho para morrer e agora ele chama os pecadores para virem até ele na pessoa do seu Filho, o Senhor Jesus. E ao aceitar essa oferta gratuita de salvação, nós agora temos a justiça de Deus. Nós agora podemos comparecer diante de Deus tal qual um réu que cometeu um crime, que foi sentenciado, mas que não precisou cumprir a sua pena porque outra pessoa cumpriu em seu lugar. Que possamos glorificar, exaltar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo pelo que ele fez por nós. Gostaria de propor uma análise de texto aqui. Primeiro, quanto ao tempo, nós temos aqui no versículo 20, ninguém será. É futuro. No final das contas, depois que tudo for colocado na balança, quando se passar uma régua, o cômputo final, ninguém será justificado por obras da lei. Ninguém irá conseguir somar pontos suficientes para estar isento conforme a justiça da lei. No versículo 21, mas agora, presente, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Então agora Deus fez acontecer alguma coisa que muda o cenário. Versículo 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Já aconteceu, todos já estavam desqualificados antes mesmo de ter feito esse cômputo final. Então, se a gente analisar bem, Deus já sabia que o jogo estava indo para o vinagre, as coisas estavam indo de mal a pior, e fez uma providência para que lá na frente o resultado final pudesse ser revertido. Isso nos faz lembrar o versículo que já lemos no começo, capítulo 2, versículo 4. O despreza a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus te conduz ao arrependimento. Ou seja, no decorrer da questão, no âmago da questão, no trâmite das coisas, Deus estava sendo longânimo, estava aturando nossa situação do homem, pecando, acumulando ira de Deus. Nós vemos aqui que a ira de Deus é a conclusão do juízo divino, ira e furor, ira e cólera. Deus estava sendo longânimo, colocando essa ira deixando ela se acumular, sem manifestar ela. E, em paralelo, providenciando uma situação para que lá no final das contas, a justificação pudesse ser outorgada a quem tem fé em Jesus Cristo. Isso é um proceder muito, muito bondoso mesmo. Só podemos dar glória a Deus por ele ter sido tão longânimo. Outra coisa que é interessante aqui, que nós temos algumas referências
antagônicas. Versículo 20, ninguém. Versículo 23, todos. Se diz a respeito ao mesmo grupo de pessoas, os homens. Nenhum dos homens será justificado diante dele por obras da lei. Versículo 23, todos os homens pecaram e não acessam a glória de Deus. A glória de Deus não está acessível para eles. É como se houvesse uma recompensa que quem pulasse e alcançasse o teto iria ser promovido. Podemos todos tentar, todos sabemos que não somos capazes de alcançar tal proeza. Assim era a saga do ser humano. Ninguém estava qualificado a alcançar essa justiça por obras da lei que estavam abertos. O homem estava facultado a realizá-las, mas nenhum conseguiu realizá-la. E, portanto, a glória de Deus estava vedada a nós. A glória, como nós cantamos, a glória sem fim, essa felicidade de estarmos na presença do Senhor Jesus, gozarmos da comunhão com Deus, que Deus pensou originalmente para o ser humano, tudo isso é pecado em função do pecado. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Como o irmão falou, não acessam a glória de Deus, não tem qualificação natural. Porém, há uma via alternativa, uma via muito melhor, um novo acesso, uma nova via pavimentada pela carne do Senhor Jesus, a humanidade do Senhor Jesus. E ainda por cima, grátis, a redenção que há em Cristo Jesus. Deus arcou com todas as despesas do projeto e a nós outorga o acesso ao mesmo de forma gratuita. É muita graça, não é?